Uma fala polêmica é divulgada e, bum, viraliza. Logo, são formados dois grupos polarizados. Um primeiro grupo, que defende aquilo como discurso de ódio e cobra punição, e do outro lado, um grupo que vai defender a ideia de que é liberdade de expressão e que necessariamente saímos vivendo sob um regime de censura. A ideia é, onde a liberdade de expressão chega, qual é o limite dela e onde começa o discurso de ódio? Nosso primeiro passo é conceituar o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio. Em primeiro lugar, a liberdade de expressão é o direito de autodeterminação, reconhecido pelo Estado como direito fundamental do indivíduo. Segundo o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. John Stuart Mill, filósofo britânico do utilitarismo, corrente do século XIX, sustenta que a livre discussão de ideias contribui para o desenvolvimento social, político e econômico de uma determinada sociedade. Para justamente termos progresso científico, cultural, político, a liberdade de expressão é um meio eficaz. Em 1859, na sua obra A Liberdade, John Stuart Mill considera que a livre discussão de ideias não poderia ser cerceadas, retiradas de nenhuma forma do indivíduo, com exceção dos danos injustos. Mas o que seria o dano injusto? Veremos isso daqui a pouco. Já o discurso de ódio é definido pelo seu conteúdo discriminatório e segregacionista, justamente por conta de ferir um indivíduo ou um grupo de pessoas. Uma manifestação preconceituosa contra minorias étnicas, sociais, culturais e religiosas gera a quebra de valores da dignidade humana, indo contra princípios fundamentais definidos pela nossa Constituição. Mas onde está a origem dessas questões aqui no Brasil? Onde a liberdade de expressão e o discurso de ódio estavam em conflito? Se nós olharmos um pouquinho na história do Brasil, é possível reconhecer esses conflitos de modo muito claro. Por exemplo, durante os nossos períodos de ditaduras, que são períodos de instabilidade democrática ou ausência da democracia, isso é possível ser bem visto. Até a Constituição de 88, nós não temos definidos na lei brasileira o que era liberdade de expressão e o que era discurso de ódio. Uma questão importante sobre esse assunto é o Marco Civil da Internet de 2014, a Lei 12.965. Ele define criteriosamente o que é o discurso discriminatório, principalmente racial, dentro da internet. A internet não é um lugar sem lei. E esse Marco Civil regula pela primeira vez no Brasil as questões relativas aos discursos e até onde vai a liberdade de expressão no ambiente virtual. Com o avanço dos discursos de ódio na internet sobre a falsa proteção da tela do computador, um novo comportamento vem surgindo, a cultura do cancelamento. Derivadas de questões sociais muito bem intencionadas, como as questões de gênero, de classe, questões étnicas, a ação do cancelamento, a política do cancelamento, acaba contribuindo para uma política de tolerância zero, criando algo que é muito nocivo à democracia. O fim da liberdade da discussão de ideias contrárias. Aquilo que é extremamente saudável à democracia agora se coloca em xeque, se coloca em contradição. Mas por que o cancelamento fere os direitos democráticos? Uma das questões mais fundamentais do direito moderno é o direito de defesa e a presunção de inocência do indivíduo até que se prove o contrário. Na cultura do cancelamento, há direito à defesa? É garantido ao indivíduo acusado o direito de sua defesa de fato? Me lembro aqui de uma questão muito interessante. Com certeza você já deve ter lido ou assistido a Alice no País das Maravilhas, ou pelo menos falar da história, certo? Lá no livro de Lewis Carroll, de 1864, há uma lógica dessa inversão do direito moderno. Quando, por exemplo, a rainha de copas, antes mesmo do julgamento do indivíduo, já manda cortar sua cabeça. Cortem a cabeça! Ela sempre dizia isso. O indivíduo acaba sendo acusado e declarado culpado sem o direito de defesa, ferindo completamente a lógica da democracia. A liberdade de expressão, portanto, é um direito essencial e fundamental, legítimo em uma sociedade que quer a evolução em um regime democrático. Essa, no entanto, não deve, não pode afrontar o direito alheio, principalmente o direito à honra e à dignidade da pessoa humana, sendo em um indivíduo ou um determinado grupo social. Sim, o tal do dano injusto que tratava Mill
É justamente aí que o respeito à dignidade se encontra, é justamente pensando no direito do outro. O ódio não vai reforçar a sua liberdade de expressão. Pelo contrário, o ódio vai conduzir a sua liberdade de expressão a um crime, como prevê o nosso próprio Código Penal, que prevê reclusão ao indivíduo que comete esse tipo de crime. Fica atento.